Nenhuma novidade, gurizada? Nada? Ah, que maravilha! E agora vai ter aula? Quando é que vocês iam começar a aula? Quando é que vocês começam? Uhum. Tem o decreto do governador, né, que suspendeu todas as atividades até o dia 7, né? Até dia 7 de março. Então, mas cara, tá pior agora do que tava lá no começo. Caramba, tia, quando é que isso vai terminar, né? Ah, seria bom que terminasse logo, né? Mas tudo bem, vamos lá, vamos esperar. Vamos esperar que tudo se resolva, né? Bom, pessoal, é o seguinte, eu dei uma olhada nos trabalhos que vocês enviaram. Eu respondi para cada um, né? Vi que a Nicole me enviou, só que eu não estava ainda. Eu não vi agora que você enviou, tá? Então não vai aparecer lá ainda, mas já vi que você enviou, tá bem? Daí depois eu corrijo. Oi, Duda. Ué, ai meu Deus, tu me mandou pelo Whats? Quem é? A Kaelen? Mas para ti eu respondi, não respondi, Kaelen? Ué, deixa eu ver. Ai, não respondi mesmo. Mas eu olhei todinha a tua. Mas a tua eu olhei. A da Eduarda. Vamos ver. A Kaelen? Sim, é verdade. Bah, verdade. Sim, enviou. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou rever isso aqui, porque deixa eu anotar aqui, ó. A Duda, a Kaelen eu vi, mas o da Duda eu não vi e da Nicole, né? O da Duda, é verdade, eu disse que ia e depois eu me passei porque ele estava no WhatsApp, né? E aí no WhatsApp eu me perco. É bem fácil de eu me. Hã? É, daí eu me perco um pouco. Agora eu já anotei aqui. A Kaelen também é do grupo todo, né? Deixa eu até olhar se eu botei para o grupo todo. Acho que você colocou, né, Kaelen? Sim, colocou. Você colocou que era do grupo todo. Olhei o da Gabriela, mas o da Eduarda realmente não olhei. Mas então, ok, eu vou olhar, tá? Sem problemas. Júlia entregou, Juan e o Pietro, a Gabriela com a Jaine, a Kaelen Jordana e a Eduarda Rodrigues. Então, a Eduarda Campos, que entregaram, né? E a Nicole, que também eu não olhei, então, da Eduarda e da Nicole. A Kaelen eu não respondi, mas eu olhei o de vocês. Então é porque tá legal. Tá bem? Bom, vamos lá então, né? Então a gente não, a gente vai passar rapidamente, né, por esse negócio da tarefa, porque realmente não está atualizado,
tá bem? Então, eu vou passar direto por esse negócio da tarefa, tá bem? Bom, vamos então à nossa aulinha de hoje. Então, hoje a gente encerrou o capítulo comercial, né? Já fizemos o nosso plano comercial ali, certo? E hoje a gente já vai entrar em outro assunto, beleza? Tem que abrir primeiro o arquivo aqui, senão ele não me aparece aqui. Beleza. Vamos lá. De volta. Yasmin, que bom, chegou. De volta. Ok, pessoal. Então, aqui eu vou passar isso aqui rapidamente porque não está atualizado, tá bem? Então, falta aí da Duda, da Nicole também, que eu não atualizei, certo? Bom, vou fazer uma revisão, né, do que a gente viu até agora nessa nossa jornada, né, de atividades e de conteúdos, né, de comercial, certo? Dentro do capítulo, né, porque toda a grade desse curso de vocês aqui, ela está dividida ali em capítulos, né? Dentro do capítulo comercial, o que a gente viu até agora? A gente viu e-commerce, a gente viu o comércio pelas redes sociais, a gente viu franchising e parceria, quer dizer, franquias, né, e parcerias. A gente viu a questão do relacionamento com clientes, né? Como fazer e tal, os relacionamentos com clientes. Importante, essas coisas vocês não podem esquecer, tá? Porque a gente volta e volta e volta e volta. Por quê? Porque a coisa mais importante para uma empresa é o seu relacionamento com os clientes, tá? O relacionamento com clientes e o customer success, né? Prospecção e segmentação de clientes, estratégia comercial e, por último, né, foi o plano comercial, que, na verdade, o plano comercial é um resumo de tudo isso aqui, né, que a gente viu, de todos esses assuntos, certo? Teu plano comercial quer dizer, é como é que a tua empresa vai comercializar produtos, ou se o seu produto é um serviço, você comercializa um serviço. Mas, enfim, né? O plano comercial foi o resumo de tudo isso que a gente tinha visto, certo? E agora, né? A gente vai entrar num capítulo novo, que se chama Inovação e Tecnologia, certo? Então, hoje a gente vai falar sobre inovação. Alguém saberia ou arriscaria dizer o que significa inovação? O que é inovação para vocês? Trazer alguma coisa nova, né? Melhoria, né? Novidade, trazer algo novo. Fala, Pietro. Criação, criação de coisa nova. Isso? Não, ok, mas é também. Ah, pro, pro Juan?
A aula passada também foi, né? É, então, né? Inovação, na verdade, a gente tem muitos tipos, né, de inovação, certo? Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho o que que é inovação. É tudo aquilo que cria valor, né? Que cria um valor, cria alguma coisa nova, aumenta a competitividade da empresa e é quando ela cria algum tipo de valor para o cliente, certo? Às vezes, então, é com um pequeno esforço, outras vezes é com um grande esforço, mas nem toda inovação ela exige um esforço muito grande. E outra coisa que a gente tem que separar, né, é o que é inovação e tecnologia, certo? Nem toda inovação ela está atrelada à tecnologia. É claro que a tecnologia é uma grande aliada, né, para a inovação e para a gente explorar ideias novas, para ter sucesso, né, de inovação. Então, a tecnologia é uma aliada importante para a inovação. Mas nem toda inovação necessita obrigatoriamente de tecnologia, né? Então, de forma bem simples, a inovação é a exploração de novas ideias com sucesso. Porque eu posso ter uma ideia nova e que não teve sucesso, que não deu certo. Então, se não deu certo, não é exatamente uma inovação, certo? Então, a gente tem que tomar o cuidado de não confundir inovação com melhoria contínua, certo? Melhoria contínua é quando eu melhoro uma coisa que já existe. Inovação, né? É, é, ela tem que causar um impacto significativo, né? As melhorias, elas normalmente elas são coisas adicionais que eu acrescento a ideias, a mesma ideia, certo? A inovação é uma forma, às vezes, diferente de fazer uma coisa. Então, nem toda uma inovação ela pode ser só uma maneira diferente de fazer as coisas, de um jeito totalmente inovador, né? Quando a gente fala de inovação, a gente pensa, por exemplo, assim, né? Ah, o Uber, né? Uber inventou o transporte? Não, né? O transporte já existia. O que que o Uber fez? Uma forma diferente de se fazer o transporte de passageiro individual, certo? É uma forma nova, totalmente diferente. Então, totalmente não, ele é muito parecido com outras, mas ele criou uma forma diferente de você fazer a mesma coisa que era o transporte. Então, isso é uma. Como? Sim, inovou. Não, não, não. Não, não, mas o Uber não é melhoria. É uma inovação, é uma forma totalmente diferente de fazer o transporte, né? Uma coisa é você usar o táxi, né? O que que é o táxi? Qual é que é a grande diferença do táxi para o Uber? Qual que é a grande diferença? Ah, diz assim, mas tem aplicativo, por exemplo, para táxi também, né? Tem aplicativo para táxi, certo? Tem, o Easy Táxi é um aplicativo para táxi também. Mas qual que é a diferença do Uber, né? O Uber, ele é um tipo de transporte que ele é feito por pessoas comuns e não por uma grande empresa, tipo uma empresa de táxi, certo?
O Uber por exemplo, assim, se eu quero ser motorista de Uber, eu vou lá, faço um cadastro no aplicativo, eu uso o meu carro, certo? Uso o meu carro comum, só faço o cadastro lá no aplicativo, ele fica de uma forma mais simples, certo? O aplicativo do Uber. Então, ele realmente é uma forma diferente, não é igual, né? Não é a mesma coisa, né? Até a forma de pagar. Você paga direto ali na plataforma, certo? Você cadastra lá, você faz um cadastro lá e paga pela própria plataforma, certo? Então, o Uber, ele inventou uma forma diferente de fazer o transporte. Não é uma melhoria. O que é uma melhoria? É o táxi ter um táxi por telefone, um táxi via internet, né? Com um aplicativo, certo? Que isso aí surgiu também depois do Uber. Os táxis começaram a se reinventar também, né? Tinha que fazer, porque e outra coisa, você consegue fazer de uma forma mais barata, né, o transporte. Uma forma mais barata e mais simples, certo? Então, esta é a diferença. A gente vai ver ali no final o que não pode ser considerado inovação, certo? Mas inovação é uma coisa muito legal. Agora, sim, na verdade, também são conceitos. Inovação é bom e melhoria também é bom. As duas coisas são boas. Então, assim, ó, entre aquilo que é inovação e aquilo que é melhoria, né? As duas coisas são boas. Mas, em geral, aquilo que pode ser considerado inovação é quando ela traz uma ai, meu Deus, o impacto é mais significativo na inovação. Impacto para quem? Quando a gente está tratando de empresa, né? Impacto para o cliente, certo? Para o cliente sempre, tá bem? E outra coisa assim, ó, para caracterizar uma inovação, aqui no Brasil, existe uma lei de incentivo, né? Que a gente vai falar sobre isso também. Uma lei de incentivo que se chama Lei do Bem, né? A lei do bem é uma linha, né, de incentivo e de financiamento para a inovação, certo? Então, quando você precisa, por exemplo, de dinheiro para fazer uma inovação, você pode cadastrar ou fazer um projeto e usar a lei do bem. Essa lei do bem é uma lei de incentivo, que você paga menos imposto, barará, barará. Só que daí você tem que provar que é realmente inovação. E aí é que você precisa diferenciar aquilo que é inovação daquilo que é melhoria, certo? Porque eles fazem incentivo se é realmente considerado inovação. Depois a gente vê lá o que essa lei, por exemplo, não considera que seja inovação. Beleza? Sim. Aham. Então, mas muitas vezes não abraça nesse momento, mas você guarda a ideia e em outro momento isso pode pegar. Porque acontece muito isso com inovação. Quando você apresenta, por exemplo, assim, uma coisa totalmente diferente, às vezes é difícil para as pessoas aceitarem, né? Mas às vezes você tem que guardar isso para um outro momento, que num outro momento aquilo, se você acredita mesmo na sua ideia e acredita mesmo que isso tem potencial de ser um sucesso e de ter sucesso, né? É, não desista, guarde para um outro momento, porque às vezes, num outro momento, essa mesma ideia pode estar, pode ser abraçada, então, ela pode ter sucesso.
Então, assim, em geral, quando a gente vê assim, ó, as grandes invenções, né, da humanidade, elas nunca aconteceram assim, ó, de uma hora para outra, certo? Isso foi fruto de muito tempo, até que se entenda direito como é que as coisas funcionam, né? Eu sou bem mais velha que vocês, né? Bem mais velha que vocês. E aí eu lembro quando surgiu o filtro de café, filtro de papel. Vocês não me viram, agora está voltando, porque é retrô, é moda, né? Você usar aquele filtro de pano, né? Mas quando eu era criança, na casa da minha mãe, só existia uma forma de fazer café, que era com aquele filtro de pano, né? Não existia esse filtro de café de papel. Eu lembro que quando isso surgiu, né? As primeiras vezes que isso surgiu, a minha mãe achou um horror aquilo. Imagina, onde já se viu, né? Cada vez que faz café, joga fora o filtro. Isso é uma aberração, um absurdo. Mas depois ela começou a usar, entendeu? Então, assim, às vezes uma ideia ela leva um tempo para dar um start ou para ser totalmente absorvida, né, pelo consumidor. Mas depois, né? Então, quem tem ideias muito inovadoras, às vezes tem que insistir um pouco, a não ser que seja assim, não, isso é muito absurdo. Isso é muito absurdo, certo? Daí, ok, né? Se você mesmo não acredita, bom, então desiste. Agora, se você acredita que aquilo tem potencial de funcionar, não desista. Continua insistindo, certo? Exatamente isso. É Emily, né, que está falando. Mas é exatamente isso. Às vezes é o medo de mudar, o medo da mudança, né? Bom, quais são os tipos de inovação que a gente tem, né? A inovação no produto, né? A inovação no produto consiste numa modificação no próprio produto ou na forma como ele é percebido pelo cliente, certo? Então, quando a gente fala num produto novo ou numa inovação, né, de produto, é aquela que o cliente é que percebe, né? Ela tem que ser um benefício lá para o cliente. Então, como exemplo, quando surgiu o automóvel com câmbio automático em comparação ao convencional, isso era uma inovação. Hoje já está bem comum isso, né? Está bem mais comum, mas ainda o câmbio automático é mais caro, né? Se você for comprar um carro com câmbio automático, ele é mais caro. Mas isso representou para o consumidor, para o motorista, uma grande inovação na época. Cara, eu não preciso mais fazer as marchas. O câmbio é automático. Isso foi uma inovação e percebida pelo consumidor, pelo cliente. Por outro lado, a inovação no processo é aquela que normalmente se dá dentro da empresa, né? É mudança no processo de produção do produto ou do próprio serviço, né? Quando a gente fala em produto, nem sempre um serviço ele pode ser o produto de uma empresa, né? Uma clínica, por exemplo, ela vende só um serviço, ela vende um serviço lá de recuperação e tal, mas esse serviço, ele é o produto dessa empresa, né? Então, ele não gera um impacto no produto final, mas ele produz benefícios para o processo de produção. Aumento de produtividade, uma redução significativa de custos, né? E como exemplo, indo ainda
no exemplo do automóvel, é aquele automóvel que é produzido por robôs. Aliás, muita coisa, né? Muita empresa, né? Tem na automação, aí já é assim, ó, eu estou usando a tecnologia, né? Que a automação, aí já é o uso da tecnologia para fazer inovação, né? Então, quando a gente tem uma linha, por exemplo, que é produzida manualmente, a gente substitui essa produção por robôs, isto é uma inovação, né? Aí diz assim, mas e daí? Como é que ficam os empregos e tal, né? Deixa as pessoas irem fazer coisas mais importantes, né? Às vezes aquela tarefa repetitiva e um robô não cansa, né? A probabilidade dele produzir alguma coisa fora, né? A não ser que estrague o robô, né? Agora, as pessoas são pessoas, né? Tem lá os seus dias bons, os seus dias ruins, né? Então, o uso da robótica está muito, muito, muito ligado à inovação. E a introdução de robôs nos processos de produção tem sido aí uma grande inovação. Imaginem vocês que hoje existem cirurgias, né? Cirurgias feitas por robôs, né? Elas são mais simples, os processos são mais simples, né? E a precisão é muito grande também, certo? Porque às vezes você coloca um robô para ele ir até o local, ele é teleguiado por câmeras e cirurgias feitas por robôs, assim, já está muito, muito, muito comum, certo? Inovação no modelo de negócio, certo? Eu posso inovar no tipo de negócio, certo? No modelo, na forma como eu vou fazer o negócio. Foi o caso do Uber, por exemplo. O caso do Uber foi uma inovação no modelo, certo? No modelo. Quando eu faço uma inovação no modelo, não significa exatamente que eu vá fazer uma mudança nem no produto, nem no processo, e sim na forma como ele é oferecido ao consumidor, certo? Se a gente continuar no exemplo do automóvel, né, aquele automóvel que ao invés de vender para o consumidor, ele é alugado e o consumidor paga lá uma mensalidade, né, pelo uso do veículo. Hoje em dia, assim, nas cidades maiores, assim, muita gente já está deixando de comprar carro, tá? Por quê? Pela facilidade que se tem de uso de carros de aplicativos e também muitas pessoas estão deixando de comprar e dizem assim, mas e se eu quiser fazer uma viagem? Aluga um carro. É mais barato, é mais simples. Você não precisa, sei lá, pagar imposto e ir atrás de manutenção de veículo. Tem muita gente, eu já peguei Uber, que o cara está fazendo o trabalho, né, de Uber com carro alugado. E mesmo assim vale a pena. Por que isso? Para ele vale a pena, porque, por exemplo, assim, ó, um carro alugado, ele tem um tempo máximo de uso, né? Você aluga o carro e tu tem um tempo máximo. Estragou, sei lá, a locadora te dá outro. Você não se preocupa com isso, entendeu? Você só precisa se preocupar em colocar combustível. O resto é por conta da locadora. Então, às vezes, muita gente já está botando isso na ponta do lápis e está alugando o carro. Então, o modelo tradicional de negócio, em que você vende o carro para o consumidor diretamente, já existe um modelo diferente que você vende aí para uma locadora e ela aluga o carro para o consumidor. Então, ao invés de você comprar um carro, você aluga, certo? É uma inovação
no modelo de negócio. E, ó, tá pegando esse negócio, certo? Em cidades maiores, que as pessoas já estão cansadas, e assim, ó, às vezes, assim, a garagem é difícil, você sai com um carro, por exemplo, você sai de carro, não tem onde estacionar, tem que pagar estacionamento e etc. Daí a vantagem você pegar um Uber, né? Os estacionamentos são caros, né? Daí você pega um Uber, ok. Tem a todo momento, em qualquer horário, sempre tem por perto, não demora muito, é um serviço rápido, fácil, prático, né? E aí, quando você quer viajar, aluga um carro e pronto. Ainda para gente que vive numa cidade menor, é bem mais difícil isso, porque você não tem esse serviço todo. Mas nas grandes cidades, onde é tudo muito mais difícil, o trânsito já é caótico e tal, às vezes fica vantajoso, certo? E outro tipo de inovação é a inovação de marketing. A inovação de marketing envolve aquelas estratégias de posicionamento do produto em relação ao mercado. Um grande case de uma inovação de posicionamento de mercado é o das sandálias havaianas. É que vocês não nasceram no tempo em que a sandália havaiana era só uma coisa muito fuleira, que você encontrava em qualquer boteco da esquina. E ela custava, assim, tipo em valores de hoje, R$ 5, certo? O que a Havaianas fez? Conseguiu fazer uns modelos diferentes, cores, estampas, e posicionou este produto não como uma coisa assim para classes B ou C e tal, e colocou ele num posicionamento chique. Hoje, uma Havaiana é uma coisa chique, principalmente no exterior, né? Na Europa, Na Europa, uma Havaiana chega a custar, sei lá, 30, 40 euros, certo? Você multiplica isso por R$ 6, dá mais de R$ 200 uma Havaiana. Nos Estados Unidos custa muito caro também, né? No mínimo uns $30 custa uma Havaiana nos Estados Unidos. Então, ela mudou de posicionamento. Ela já não é um chinelo para a classe mais pobre, né? Eles mudaram o posicionamento de marketing. Foi uma grande estratégia de marketing. Mudou substancialmente o produto? Não mudou. Não mudou. O que foi feito? Cores diferentes. Muitas cores. Antigamente, só tinha 2 cores de Havaiana, o azul e o preto. Agora até voltou aquele azul antigo, que era azul embaixo e em cima era branquinho. Voltou como tipo um modelo retrô, assim, né? Mas só tinha 2 cores, o azul e o preto. Hoje, Nossa Senhora, a Havaiana tem centenas de modelos e de cores, estampas, né? De tudo que é tipo, são modelos diferentes, né? Então, foi uma realmente inovação de marketing, de posicionamento do produto no mercado, certo? E aquela inovação incremental, certo? A inovação incremental é aquela que reflete melhorias contínuas, tá? Mas é um avanço, um benefício que é percebido pelo consumidor. Como, por exemplo, a evolução dos smartphones. Se você comprar um smartphone hoje, né, e comprar um daqui a 3 meses, ele já vai ter uma inovação. Já vai ter, a câmera é diferente, né?
ou vai... Deixa eu permitir a entrada do Albert. Ou ele vai ter uma modificação, eu botei reconhecimento facial ou digital, né? Acesso por digital, são aqueles incrementos que vão acontecendo ao longo do tempo e nas várias versões, né, do smartphone, certo? E não é só smartphone, né? O mundo dos eletrônicos é assim. É uma TV, assim, cada versão que você compra, ela tem mais coisas, né? Mas smartphone é uma coisa impressionante, né? Porque se você ficar 6 meses com o mesmo smartphone, ele já vai, parece que já está desatualizado, certo? Então, essas são as inovações incrementais, em que eu vou incrementando coisas no mesmo produto, certo? Eu vou incrementando. Mas não é uma melhoria? Não, porque é um incremento, eu estou botando uma funcionalidade nova. Por exemplo, o reconhecimento facial é uma funcionalidade nova. É uma funcionalidade nova no mesmo produto. Muda a forma como o smartphone está funcionando? Não, não muda. Mas ele muda a forma como eu acesso. Entendeu? Estão entendendo? Mais ou menos. Não, né? Bom, vamos ver. No final, a gente vai ver aquilo que não é inovação, tá? Certo? Para a gente não confundir o que pode ser considerado inovação ou não. Que está lá na lei do bem, né? Que é uma lei brasileira, que é bem legal, bem interessante, inclusive. E quando a gente classifica a inovação, então, pelo impacto que ela tem no produto ou no serviço, né? Ou no modelo de negócio, né? Então, uma inovação, ela pode ter como impacto, né? Ela pode ser uma inovação radical, certo? A inovação radical, ela normalmente ela traz consigo o abandono de uma forma, uma mudança radical, uma mudança drástica, né, na maneira de que esse produto ou esse serviço é consumido. Normalmente é isso mesmo. É uma ruptura, certo? E um exemplo excelente, eu não sei se vocês chegaram a ver a música em CD, porque eu não sei há quanto tempo já que tem as plataformas de streaming, talvez o finalzinho, né? Quando tinha CD ainda. Eu ainda tenho, eu tenho vinil, que agora voltou, né? Voltou o vinil agora. Mas esses retornos, né? O retorno do vinil, por exemplo, agora, é como uma forma assim, ó, tipo assim, é uma forma retrô, né? A volta do vinil, barará, barará, mas não é que vai mudar. A principal forma de distribuição da música hoje são as plataformas de streaming. É o Spotify, o Deezer e não sei mais o que. Tem trocentas e que eu não sei quais. Como eu só uso... Como? Não, mas tem, agora tem alguns vinil. Eu tenho muitos vinis. Eu tenho mais de 200 vinis. Mas as músicas que eu tenho, com certeza vocês não iam gostar. Não é do... não é, talvez não seja bem uma coisa que vocês vão se amarrar. Mas eu tenho muita coisa legal. Tenho música de cinema, por exemplo, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto muito de música que está atrelada a um filme, né? De trilhas sonoras. Eu gosto bastante de trilha sonora. Então, eu tenho bastante coisa. Eu gosto muito disso.
Só que as minhas são antigas, porque daí é ainda do tempo do vinil. E como eu gosto muito de música erudita também, então eu tenho muito vinil ainda da música erudita, aquela clássica, né? Gosto bastante também. Mas hoje, olha só, a música tá nas plataformas de streaming, certo? Outra coisa que tá hoje nas plataformas de streaming, que está bastante bombado, é a questão dos podcasts, né? Então, que são assim, ó, formas de você ou buscar diversão, né? Ou buscar informação, certo? É uma que também está nas plataformas, aí tá no Spotify, no Deezer, sei lá, em quantas outras. Eu só conheço essas duas aí. Eu, na verdade, só uso Spotify, né? Mas eu sei que tem várias outras plataformas aí de streaming, né? Então, isso modificou, assim, ó, de maneira muito radical, né? Do vinil para o CD também mudou. Por quê? Porque aí, assim, ó, quem tem um vinil, a forma de você escutar uma música no vinil, você tem que ter um toca-discos, né? Com aquela agulhinha e tal, para tocar. Hoje está de volta, até você consegue encontrar para comprar, certo? Se entrar lá no Mercado Livre, vai encontrar. E o CD era outro equipamento, totalmente diferente. Então, assim, ó, também foi uma mudança. Mas a ruptura do CD para o streaming, para as plataformas de streaming, foi muito radical. Por quê? Porque não precisa nada. Você vai aqui, você escolhe, inclusive, você pode escolher um álbum, você pode fazer o seu próprio, a sua própria playlist, que era uma coisa que tinha a questão que você podia gravar, né, o teu CD e tinha aqueles. Ai, meu Deus, eu não me lembro como é que chamava, mas era um equipamento que fazia tipo, você tocava um CD com um foninho assim de ouvido, eu não lembro como é que chamava aquilo, mas tinha um nome. Enfim, que era. Depois veio. Não, a fita cassete é outro. Era o CD-Man, Discman. Discman. Era um equipamento que só cabia um CDzinho e você tocava que tipo. Para você ouvir o que você ouve hoje pelo celular, pelo Spotify, sei lá, você ouvia num Discman, né? A fita cassete é outro equipamento também. O mundo da música mudou muito. Mas hoje, por exemplo, só que na época, por exemplo, CD, DVD, né? O disco, os artistas, eles viviam de vender discos. Hoje eles recebem, claro, dessas plataformas, elas pagam o artista, né? Eles pagam o artista também, dependendo de quanto que ouvem a música dele lá, eles recebem, né? E eles vivem de show, né? Que era uma coisa que artista vivia de vender disco. Hoje não é mais assim. Não é mais assim, certo? Então, isso mudou, assim, mudou radicalmente a forma em que a música ela chega para o consumidor. Antigamente você tinha que ir lá e comprar um disco. E você não tinha assim a escolha, né? Tu ia lá e comprava, não, mas eu só quero essa música. Hoje tu tem aqui, eu vou ali, eu entro ali na minha plataforma aqui e eu escolho a música que eu quiser ouvir, né? Escolho qualquer uma, né? Na época não era assim. Você tinha que comprar o CD inteiro, né? Ou o vinil, o disco inteiro, o álbum todo. Claro que hoje existem os álbuns também. Se você quiser baixar, eu tenho preguiça, por exemplo, de fazer playlist. Tenho preguiça. Então eu uso playlist pronta. Então, eu tenho a maior preguiça de montar playlist aqui, né? Minha filha montou uma para mim, mas eu tenho preguiça. Não gosto. Hã? Eu gosto de rock.
Eu gosto de rock. Mas eu gosto de tudo um pouco também. Só não gosto de sertanejo, o resto eu gosto de tudo. Até funk. Funk eu gosto também, acho legal. Não acho ruim, né? Mas sertanejo, não é que eu não goste, eu até ouço, mas não é uma música que me atraia. Eu nunca vou escolher um sertanejo aqui no Spotify. Não vou escolher. Ah, se estiver tocando aí, ok, não vou me incomodar com isso. Mas eu não vou escolher isso aqui, né? Mas eu gosto mesmo de rock. Rock eu gosto bastante. Beleza? Vamos adiante? E vocês gostam do quê? De música? Ah, metal. É. Eletrônica, vocês gostam de música eletrônica? Ah, eu até curto, mas eu gosto mesmo de rock. Hã? Ah, eu gosto de um pouco de tudo também. O que eu menos gosto é sertanejo. Oi? Não, eu não sou muito do pesadão, mas escuto também. Ouço também, né? Mas eu gosto do rock mais raiz, assim. Não muito metal, assim. Mas eu escuto também metal. Mas aqueles muito louco, não é muito minha praia, mas eu gosto também, né? Tem muita banda brasileira que é legal, de rock. Eu gosto de um pouco de tudo. Gosto de pop também, né? Alguns pop, não é todo, mas alguns eu gosto. Eu gosto de Madonna, por exemplo. Madonna é pop. Acho legal, gosto dela, gosto bastante, né? Lady Gaga eu gosto também, algumas coisas, não é tudo dela que eu gosto, mas eu gosto, né? Então, somos ecléticos, vamos um pouquinho de tudo, né? Funk tem algumas coisas legais, eu gosto de Ludmilla, eu gosto da Anitta, acho bem legais. Elas são muito boas, muito boas. A Ludmilla é ótima, adoro ela, né? Então, essas coisas todas aí é uma forma da gente. São inovações. Isso é uma grande inovação, né? Da gente poder escolher o que quiser escutar sem ter que comprar. Claro que você paga uma mensalidade, né? Normalmente para essas plataformas, mas é baixa a mensalidade, não é muito alta, né? E uma assinatura dá para a família toda, que é legal também, né? Bom, qual que é a importância, né, é, da gente inovar? A importância da inovação para as empresas, né? Se a gente considerar que a inovação ela gera vantagens competitivas para as empresas, né? É, para que uma empresa se mantenha, né, no mercado, ela precisa de inovação. E quando a gente fala de inovação, a gente não está falando só de aquela inovação radical. Fazer inovação é trazer vantagens, incrementos, né? Novidades em produtos, produtos novos, inovadores, e produtos novos, a gente tem que cuidar também, né? Ah, se eu fizer só um novo modelo do mesmo produto, isso não é inovação, certo? É só um modelo novo. Ah, eu vendo carro, eu só fiz um modelo novo de carro. Um modelo novo não é uma inovação. Agora, assim, não, eu tenho um carro que é autônomo. Beleza, isso é uma inovação, certo? O carro é autônomo, ele dirige sozinho. Beleza, isso é uma inovação, né? Porque muda a forma como o produto é utilizado aí pelo consumidor, né? Então, aqui, as empresas que inovam, elas ficam sempre em posição de vantagem em relação àquelas empresas que não inovam. E outra coisa que a gente precisa é ficar atento, né? E investir em inovação
investir em ideias novas, né? E que para que a nossa empresa, né, ela não seja engolida por coisas que estão acontecendo, né? Eu nunca vou esquecer do caso da empresas que faziam máquina de escrever, né? Também não é do tempo de vocês, né? Mas tinha lá, no meu tempo não tinha computador, né? Então tinha a máquina de escrever. Então existiam grandes marcas que faziam máquinas de escrever, que era tipo Olivetti, a Remington, né? Que faziam máquinas de escrever. E eles não conseguiram entender a mudança do mercado. Quando surgiu o primeiro PC, que é o Personal Computer, né? Primeiro PC, que é aquele computador, existia já lá na década de 70 já tinha. Mas o que era um computador? Eram os mainframes, que eram exato, eles eram enormes. Então, assim, ó, ninguém imaginava que isso evoluiria para estar na mesa e na casa de cada pessoa. Um computador era uma coisa gigante, era para empresas grandes, para grandes corporações. Eles ocupavam, sei lá, um andar inteiro, às vezes, de uma empresa, né? Os computadores, né? Quando surgiu o primeiro PC, que era o Personal Computer, e que foi a IBM que lançou, na época, os primeiros, essas empresas que produziam máquina de escrever não conseguiram, eles não acompanharam as evoluções, certo? Porque isso aí não aconteceu, não acontece de uma hora para outra, certo? Então, quando você enxerga um movimento de mudança de mercado, é por isso que a gente tem que estar sempre com o olho para o mercado e para os clientes. Porque isso, essas inovações, se a gente não acompanhar, a gente fica para trás. E o que aconteceu com essas fábricas, esses grandes nomes das máquinas de escrever? Faliram. Não existem mais. Né? Não existem mais. Não conseguiram acompanhar. Outra mudança grande era nas máquinas fotográficas, certo? A máquina fotográfica, ela teve, isso foi uma mudança ainda mais rápida. Existia uma máquina fotográfica que você carregava um filme lá, então existiam grandes marcas, né, de máquinas fotográficas, que era a Fuji e a Kodak. Eram duas grandes marcas. Eles faziam filme e as máquinas fotográficas, certo? O que aconteceu? Daqui a pouquinho, as máquinas fotográficas, aquelas domésticas, não as profissionais, né? Elas passaram para o digital. Quando passou para o digital, surgiram aí assim, ó. Aí, na digital, você não precisava ser um exímio uma empresa que entendesse muito de máquina fotográfica, e sim que entendesse de eletrônica. Então, o que aconteceu? Surgiram outras marcas com muito mais novidades e que conseguiram evoluir muito mais nas digitais, que foi assim, a Sony, né, e outras marcas que evoluíram isso muito rápido e derrubaram. A Kodak chegou a lançar as máquinas digitais, mas ficou para trás também. Porque eles não eram grandes especialistas, por exemplo, em máquinas profissionais, que é a Canon, que é uma especialista em máquinas profissionais, e que continua sendo. As máquinas são digitais, mas as máquinas profissionais ainda são uma especialidade. Então, essas empresas também acabaram ficando para trás. É por isso que a gente precisa. Só que aquela maquininha digital também teve uma vida muito curta. Por quê? Porque daqui a pouquinho as máquinas digitais elas estavam aqui, ó, nos smartphones, certo?
E hoje, por exemplo, aquelas máquinas domésticas, né? Aquelas que era para consumidor doméstico, eu tinha uma máquina fotográfica em casa, né? Para tirar minhas fotos, aquelas fotos domésticas, não é? Do dia a dia. Hoje ninguém mais tem isso. Ou você tem uma máquina profissional ou semi-profissional, se você faz fotos mais legais, ou se você precisa, por exemplo, para o seu trabalho e tal. Então, você precisa de uma câmera melhor, né? Mas as comuns não existe mais, está tudo aqui, ó. Os celulares têm câmeras ótimas hoje, né? São ótimas as câmeras dos celulares, dos smartphones, né? Então, oi? Ah, das máquinas? Mas tu concorda que ninguém mais usa isso, né? Sim, sim. Mas tu concorda que até hoje, por exemplo, assim, as máquinas que tem no smartphone, elas têm mais, elas são mais nítidas, têm mais precisão, as fotos saem mais bonitas do que saíam aquelas máquinas, as primeiras digitais, né, que surgiram. Então a gente precisa estar sempre de olho, de olho no que está acontecendo no mercado e o que tá por vir, acompanhar essas novidades, né? Existem feiras, né? Feiras internacionais aí. Tem uma feira que acontece em Las Vegas todo ano, que é uma feira de novidades de tecnologia, né? Então é importante dar uma olhada no que está acontecendo para ver se a gente não vai, se o nosso negócio não vai ficar para trás, certo? Agora, assim, ó, sei lá, eu produzo alguma coisa muito específica, eu faço artesanato. Bom, artesanato nunca ele sempre é uma coisa específica, certo? É uma coisa é, mais tradicional. Vai sumir o artesanato? Nunca. Artesãos existem desde sempre, de toda a história. Então, isso sempre vai ter. Sempre vai ter. Se eu falo de artesanato, sempre vai ter. Nunca vai sumir. Por quê? Porque é uma coisa muito específica, é aquela coisa que cada pessoa escolhe o seu, que você pode fazer coisas únicas, né? Isso também é legal, sabe? Quando você oferece uma coisa única para o seu cliente, certo? Mas é preciso acompanhar o mercado. Precisa acompanhar, certo? E quem investe em inovação está um passo adiante de quem não está preocupado com isso e só vai na onda dos outros, certo? Às vezes você precisa estar de olho e perceber, não, nesse momento é melhor eu fazer, sei lá, uma parceria aqui para conseguir pegar uma determinada onda, né? E para aqueles negócios que são pequenos, né? Aqueles negócios que são pequenos. Dizer assim, mas pois é, eu tenho que pensar em pagar as contas, né? Em tocar a minha empresa aí, não tenho nem tempo de pensar em inovação, né? Muitas vezes a gente precisa colocar na nossa cabeça que nem sempre a inovação ela exige muito investimento, né? Nem sempre é isso, né? Não exige muito investimento e nem é um processo difícil, né? Na maioria das grandes empresas, eles têm departamentos específicos lá de desenvolvimento, né, de produtos, que tem lá uma área de pesquisa e desenvolvimento, que daí é responsável aí por fomentar a inovação, né? Mas para empresas menores, tem que começar a pensar em parcerias, né? Como, por exemplo, parcerias com universidades. As universidades são grandes fontes de desenvolvimento e de coisas inteligentes. Eu estava olhando esta semana aqui, tem
um rapaz que é daqui de Nova Prata, e que ele já tem, ele trabalha na Universidade de Caxias, ele estudou e ainda estuda lá, está fazendo doutorado agora, e ele já participou de várias coisas. Ele é um engenheiro ambiental e ele já teve um projeto que foi premiado, que era um projeto de... eles desenvolveram um produto que era para limpar os oceanos. E, em função desse desenvolvimento, ele e a equipe, eles ganharam uma viagem para as Bahamas para testar isso aí. Eles foram lá com um barco para o mar para testar o produto, ganhar um prêmio, barará, barará. E agora ele veio com uma outra novidade. Uma outra novidade. Estão lançando agora, que chama lixeira inteligente. É uma lixeira que ela tem um aplicativo, você se cadastra no aplicativo e você tem uma lixeira inteligente, e quando você vai descartar, você usa o aplicativo para dizer, se você descartar correto, você ganha um bônus eles criaram uma espécie de uma moeda virtual para dar de bônus para quando você descarta um lixo corretamente. Olha que bacana! Inventaram a maneira de separar, inventaram a separação do lixo? Não, não inventaram. Mas inventaram uma maneira legal, uma maneira diferente de fazer essa interação, né? Mas é muito legal, muito bacana. Já tem uma aqui em Nova Prata funcionando. É muito bacana isso. É uma grande inovação. Lá se vai outro prêmio. Então, assim, ó, as universidades, isso foi criado aqui dentro da Universidade de Caxias, né? Então, tem várias inovações. Então, para as pequenas empresas, tem até linhas exclusivas, né, dentro das universidades que para apoiar, né? Tem agências de fomento, né, investidores, o governo com a lei do bem. Então, por exemplo, assim, se eu tenho uma inovação, se eu tenho uma ideia de potencial sucesso, eu faço um projeto lá, cadastro lá na lei do bem. Tem o FINEP, que é uma linha de financiamento para produtos inovadores, também para inovação. Então, tem várias coisas que, mesmo as empresas pequenas, podem se utilizar para fazer inovação. Centros de pesquisa, né? Startups, né? Tem startups que são totalmente inovadoras, né? Você cria ali o que é uma startup, né? A ideia é que as empresas de vocês sejam startups, né? É uma empresa que você monta ela pequena e que ela tem um potencial de crescimento grande, né? Mas o que é principal quando a gente fala em inovação? É a atenção para o futuro, certo? É ficar olhando o futuro, olhando o mercado. Essa é a principal coisa que precisa para a gente fazer inovação, né? Mas a inovação, ela traz consigo, às vezes, algumas incertezas, né? Primeiro, tem incertezas técnicas. Quando a gente tem uma ideia totalmente inovadora, às vezes você não tem o conhecimento científico acerca daquele produto ou daquela sua ideia ainda é pequeno ou ele está pouco acessível, né? Eu não tenho muitos estudos a respeito da tecnologia que eu quero empregar, né? Assim, ó, quando o produto é totalmente inovador, a gente tem é muito inseguro você saber se aquele produto vai pegar ou não vai pegar, né? Que é aquela evolução do produto, se eu vou conseguir ou não vou conseguir. Então, isso é uma incerteza.
E a incerteza mercadológica é aquela que está relacionada às necessidades e desejos do consumidor. Porque é tão importante, por isso que a gente insistiu tanto com vocês, quando a gente fala de você ficar de olho e atenção ao cliente. A gente precisa ter atenção ao cliente e ao mercado, e como é que o nosso cliente, por isso que eu digo sempre para vocês que é importante que a gente tenha um foco, né? Quem é o nosso cliente? É esse foco que é importante, certo? Porque se eu tenho foco, eu fico cuidando o comportamento desse consumidor, conforme ele vai mudando. E a gente tem que apresentar inovação para esse público conforme eles vão mudando também, certo? E a sua estratégia de venda, a pandemia trouxe um troço... foi uma loucura, porque assim, ó, de repente você não tinha mais, o comércio estava tudo fechado, quem não vendia online teve que começar a vender. Se eu tenho um restaurante, eu tenho que começar a fazer, a preparar os pratos para o cliente ir buscar. Eu não tenho mais buffet, não posso mais servir buffet, e se servir, vai ter que ter alguém servir. Então, quer dizer, as pessoas precisaram fazer uma série de modificações aí na sua estratégia em função de um problema. Claro que pandemia não é uma coisa que você consiga prever, você não consegue, porque realmente é uma coisa, foi um tsunami, né, que veio e levou todo mundo. Mas quem estava mais preparado e quem está acostumado a fazer inovação se adaptou mais rapidamente. Ou quem já estava assim, ó, olhando o mercado, por exemplo, essa questão do vender pela internet, por exemplo, quem já estava olhando o mercado em relação a isso, se adaptou mais rapidamente, né? Mesmo num cenário tão incerto quanto foi esse da pandemia. Então, é importante que a gente fique atento, né, ao mercado e ao que está acontecendo. Aquelas incertezas que são organizacionais, né, que se referem à competência. Por exemplo, assim, ó, eu quero fazer um aplicativo, mas eu não sei programar. E daí? Como que faz se eu quero fazer um aplicativo e não sei programar? Nada impede que você faça uma parceria com alguém que saiba. Arruma um sócio, ou faz uma parceria com a universidade, certo? Você pode fazer uma... porque, assim, se você não tem a competência ou as pessoas certas para fazer alguma coisa, você pode, né, buscar isso em algum outro lugar, certo? E as incertezas de recursos aquelas incertezas que são aquelas de como que eu vou obter os recursos para fazer o que eu quero fazer, certo? Então, eu posso obter recurso próprio, se eu tenho dinheiro suficiente para isso. Eu posso conseguir um parceiro, um sócio, alguma coisa, ou eu busco, sei lá, um fomento, né? Uma forma de buscar esse recurso em algum lugar, certo? Em algum lugar que seja apropriado. Quando a inovação tem várias linhas de fomento à inovação. FINEP, a Lei do Bem, né? Várias outras. Bom, vamos aos grandes exemplos de inovação. Claro que esses são alguns, né? São alguns. Não tem todos os exemplos de inovação. Mas olha, dos últimos tempos, por exemplo, o que é isso de impressão 3D, por exemplo? A impressão 3D é um troço fantástico, né? Porque você cria objetos físicos a partir de você faz ali um programinha, passa lá para a impressora 3D e ela produz um objeto físico. Você tem um modelo digital e você coloca lá e ele vai criando o objeto a partir de um modelo digital.
Isso não é fantástico? É uma coisa maravilhosa, é uma coisa incrível, né? E isso é uma grande inovação. Está se falando até em fazer órgãos, né? Órgãos artificiais por impressão 3D. Para mim é uma coisa fantástica isso de impressão 3D. É maravilhoso, maravilhoso. Eu crio um modelo aqui no computador, boto ali na impressora 3D, ele me imprime um objeto, né? Cria um objeto na impressão 3D. Maravilhoso. Essa questão do pagamento online, né? Que é uma questão de segurança, já tem pagamento online com reconhecimento facial. Como tem agora smartphones, né, com reconhecimento facial, aplicativo de banco com reconhecimento facial, essa questão do reconhecimento facial é muito legal. E assim, ó, é um grande passo na segurança quando a gente fala em pagamentos à distância. Então, é muito mais difícil você burlar um reconhecimento facial. Bem difícil, né? Então, é legal. A gente já via nos filmes antigos, né, que eles faziam, por exemplo, assim, leitura de retina, esse tipo de coisa. Legal também, né? E essa do reconhecimento facial é maravilhoso. É muito legal para fazer pagamentos. Os drones, né? Drones são, nossa, é uma coisa incrível também, né? Já existem, né, propostas de que o drone possa fazer pequenas entregas, né, dele ser usado como entrega de objetos, não de objetos grandes, mas objetos menores, de fazer entrega. Evita o trânsito, essa coisa arada toda. Então, já existem empresas que estão olhando para isso. Então, se você quer, sei lá, vai fazer, sei lá, uma empresa de teleentrega, começa a olhar para os drones. Comece a olhar. Na que você consegue programar até onde que ele vai e deixar a entrega. E o drone está sendo usado para várias outras coisas. Tem agora os drones que fazem aquelas limpezas, né? Aquela desinfecção. Fizeram ali em Porto Alegre, teve uma empresa que fez uma desinfecção até num parque, assim, né? Com drones, com uso de drones também. É muito legal também. Os chatbots, né? É aquele atendimento ao cliente, aquele que. Sabe quando a gente liga e diz assim, ó, se você quer, sei lá, coisas referentes à sua conta, digite 1, não sei o que, digite 2, barará, barará. Isso é um chatbot, tá? Então, antigamente a gente tinha só operadores, certo? Mas aquelas coisas comuns, né? Aquelas soluções, por exemplo, assim, não, eu só quero a minha conta. Então, já existe, lá está programado, e você já entra lá, tem as respostas prontas, e não precisa ter uma pessoa lá para te atender. Normalmente, quando você faz isso, ou entra em contato, existe a possibilidade de você falar com um atendente e tal. Mas nem sempre isso é necessário, certo? Aquelas coisas que são repetitivas, que são problemas comuns, eles já são resolvidos automaticamente sem que a pessoa seja envolvida um funcionário ali, um atendente. Outra coisa são os assistentes virtuais, né? Vocês já interagiram com algum assistente virtual? Sim ou não? Alguém já interagiu com o assistente virtual? Tem a Siri da Apple. Nos bancos, cada banco tem um.
né? Tem a Lu do Magalu, tem a Joyce da Oi, Alexia. Alexia é da Samsung, se não me engano, né? Então, esses todos são umas. É, Alexa, é da Amazon. Ok, da Amazon, isso aí. Então, a maioria dessas essas grandes lojas aí tem o seu assistente virtual, certo? Então, você não interage mais com uma pessoa e sim com um robô. Eles têm até nomes, né? Tem a Siri, que é da Apple, tem a Alexa, tem a Joyce, tem a Lu do Magalu, e assim vai, né? Tem uma que é do Banco Itaú, que eu não lembro o nome, que também tem. Mas, né? E eles realmente resolvem problemas. E parece que você está interagindo com uma pessoa mesmo, né? A sensação que você tem é de estar conversando com uma pessoa. Ela tem rosto, tem nome, tudo isso, certo? E ela interage com você de uma forma dinâmica. Mas isto é, sim, um robô. É, sim, um robô. É uma inteligência artificial, certo? É uma assistente virtual. Muito legal isso também. Grande inovação. A inteligência artificial, né? É, é, Tem um filme que chama Inteligência Artificial. Ele é antigo. Alguém já assistiu esse filme? O nome é a Inteligência Artificial mesmo. Alguém já assistiu? Não? É muito legal. É assim, ó, essa história de que o ser humano da proximidade, aproximar cada vez mais o robô do comportamento humano, certo? Essa solução, né? Essa similaridade, essa busca constante da similaridade é para criar uma relação para resolver problemas de uma forma inteligente e criando, por exemplo, assim, ó, o que acontece com uma inteligência artificial? Ela vai armazenando informações que servem para ela resolver problemas, certo? Então, é a questão daquele robô mais humanizado. Chegar próximo do comportamento humano, do jeito de pensar e de agir, né? Esse filme é muito legal, é muito bacana porque ele trata a inteligência artificial realmente desta forma, é quão próximo isso está do comportamento humano. Tem o machine learning, que é a aprendizagem das máquinas. Na verdade, assim, ó, ela segue o mesmo padrão lá da inteligência artificial e pressupõe de que a máquina é capaz de ir aprendendo. Então, você vai criando permissão, né, para que se compartilhe a informação e que a máquina possa ir acumulando essas informações e aprendendo, certo? O chatbot também já é uma forma de você criar um aprendizado, certo? Por quê? Porque aqueles problemas que são comuns, eles são resolvidos aí de forma automática por uma máquina também, né? Então, esses dados aí, eles são colocados, são inseridos lá para já responder a perguntas feitas pelo consumidor. E se você fizer a pergunta de uma forma diferente, o que acontece? Ele vai te dizer assim, ele está preparado para entender ou te fazer uma outra pergunta para te levar àquela pergunta que ele tem lá cadastrada.
É muito legal isso, muito legal. Então, as máquinas já vão aprendendo. Oi, olha só, olha só. Isso aí, mundo dos jogos. Esse mundo eu não surfo muito, mas olha, vocês surfam. É, a inteligência artificial ela pode ser usada para várias coisas. Claro, no mundo dos jogos, com certeza absoluta. É saber, assim, ó, aprender. Ele vai aprendendo os caminhos, aprendendo, por exemplo, a história, qual é que é o melhor caminho para seguir. Nesses jogos de estratégia, eles vão aprendendo a estratégia, com certeza. Vocês já viram aqueles inteligência artificial que joga xadrez, por exemplo? Eles vão aprendendo todos os movimentos. Conforme tu vai fazendo um movimento aqui, eles aprendem e armazenam. Então, quer dizer, eles conseguem prever, por exemplo, assim, se você está prevendo aqui, digamos assim, diz assim que uma pessoa normal, assim, ela consegue prever até 5, 6 movimentos, né? Um bom jogador de xadrez. Um robô, ele consegue ver, sei lá, 50, 100 movimentos na, uh, na frente. Então, difícil ganhar, né? Difícil ganhar de uma máquina, de uma inteligência artificial aí nos jogos. Com certeza, uma super aplicação de inteligência artificial. Bom, o que, que não é inovação? Não é inovação. Aquelas mudanças que são só estéticas. Uma nova cor, né? Um novo estilo, um novo modelo. Quando se trata de roupa, por exemplo, né? É, cores, modelos e etc. Isso não é inovação, tá? É, mudanças rotineiras, né? Menores, naquelas funções ou características do produto, né? Que não tenha uma novidade tecnológica. Vamos falar na indústria de vestuário, né? Quando a gente cria novos modelos, novas cores, novas coleções, isso não é uma inovação. Agora, eu tenho um tecido tecnológico. Hoje em dia existem aqueles tecidos que bloqueiam, aqueles tecidos inteligentes, não sei se é inteligente que chama, mas aqueles que bloqueiam o sol, que é um modelo que não te aquece, que você se cobre, que a gente vê muito, as crianças estão usando isso muito para se proteger do sol. Então, veste lá uma roupa que não aquece, mas que protege aí contra os raios solares. Isso é inovação, porque é um tecido inteligente, é um novo tecido, né? Esses tecidos são usados, por exemplo, para roupa esportiva, né? As roupas esportivas, por exemplo, elas já são feitas em vários tecidos tecnológicos que têm aí como função aumentar o desempenho aí dos atletas. E isso é muito bacana. Isso é inovação na indústria do vestuário, por exemplo. Ah, no ramo da informática, né? Aquelas pequenas alterações, uma correção de um bug que deu, ou de um problema, ou de um software que já existe, isso também não é inovação. E essa forma, essa maneira de pensar, está lá na lei do bem, naquela lei brasileira que é um fomento para a inovação. E aí eles descrevem aí para você, quando você vai fazer uma inovação e você quer montar um projeto baseado aí na lei do bem, você tem que tomar cuidado que ela não esteja classificada nisso que não é considerado inovação, certo? Como? Eu, eu não ouvi, Pietro. É um aprimoramento. Isso. Se é só um aprimoramento, não,
não caracteriza a inovação, certo? Mudança no tamanho, volume da embalagem, nome do produto no mercado, isso também não é inovação, certo? Às vezes você muda assim, tinha uma embalagem de 10, agora tem uma embalagem de 50, certo? Não é inovação, é só uma quantidade maior. No volume, né? O nome do produto mudou, também não é inovação. A comercialização de produtos novos, né? Que são desenvolvidos e produzidos por outra empresa. Então, assim, ó, eu não posso considerar que eu fiz uma inovação se eu estou só revendendo um produto que foi produzido e desenvolvido por outra empresa. Então, se eu só comercializo, isso não é a inovação. A inovação, talvez quem tenha feito seja outra empresa, mas não eu que estou só comercializando esse produto, certo? Não é uma inovação. A customização, que não inclua diferenças significativas. Então, se você faz uma personalização, tem um grupo ali que faz personalizações, certo? Então, você apenas está customizando uma roupa ou um objeto, né, para um cliente específico. Isso não é inovação, não é considerado inovação. É uma customização. Você está fazendo isso para aquele cliente em específico. Isso não é uma inovação, porque é um produto que já existe, você só está fazendo uma coisa única para aquele cliente, certo? A paralisação de alguma linha de produção para você melhorar o desempenho de uma empresa não caracteriza uma inovação de processo. Lembra que a gente falou sobre inovação de processo? Então, se eu paraliso uma linha para melhorar o desempenho e tal, isso não é inovação também, né? Nem de processo, nem de gestão, nem de nada. A compra, se eu vou comprar mais máquinas para aumentar a produtividade, porque quando você busca uma forma de fomento ou um financiamento lá do FINEP, né, que o FINEP uma linha de financiamento específica para a inovação, né? Eu quero aumentar a produtividade, então eu vou comprar mais 10 máquinas, né? Mas as máquinas são no mesmo modelo que eu já tenho, que já existe aqui, então isso não é inovação. É só um aumento de produção, certo? Mesmo que eu já tenha, que esse modelo seja sofisticado. Se eu já tenho ele na empresa, não é inovação, certo? Não é inovação. Aquelas mudanças nos processos produtivos que não envolvam nenhuma novidade, né, na forma como elas são produzidas, não acrescenta nada de significativo no desempenho do produto, né, ou do processo, também não pode ser considerado inovação. Isso tudo está bem claro ali na legislação brasileira, para que, quando você for buscar uma linha de financiamento para inovação, você não se perca nesse tipo de coisa, para que você não confunda do que é e o que não é inovação. Beleza? Tudo certo aí, pessoal? Falando em inovação, vamos ver um videozinho que é muito legal, que fala realmente sobre inovação, que é uma forma diferente de fazer as coisas. É um exemplo, um videozinho para a gente entrar no mundo da inovação, certo? Ele é bem curtinho, tá, gente? Então, não se preocupe. E vamos dar uma descansadinha. Caraca, meu. Vamos lá.
Vamos ver se vai funcionar agora. Normalmente na segunda ele funciona. Não sei por quê. É, tá aí. Que legal que não tá aparecendo. Vamos voltar. Vamos tentar de novo. Bom, não deu certo, fica para a próxima aula. Não sei o que que aconteceu aqui, mas ele não está conseguindo compartilhar este vídeo, tá? Então, vamos dar uma olhadinha na nossa tarefa. São só duas perguntinhas. Aí está lá no Google Classroom, certo? Vocês pensarem se o seu projeto, se a sua startup é inovadora, né? Lembrando bem dos conceitos de inovação, o que, que é, o que, que não é inovador. E defina uma inovação que você poderia implementar aí no seu projeto. Diz, ah, mas eu não tenho nada de muito inovador. É, às vezes assim, ó, a inovação é só uma forma diferente da gente fazer as coisas, certo? Então, pensem um pouco se tem alguma inovação que vocês conseguiriam fazer aí nos produtos de vocês. Beleza? Estão entendido? Então tá, pessoal. Já está tudo lá no Classroom, certo? Agora eu vou postar o material também lá no grupo de WhatsApp. Uhum. Tá, só um pouquinho que já estou olhando aqui. Tenho ele aberto aqui. Não tem nenhum entregue aqui, mas deixa eu ver aqui se você colocou no retorno de tarefa ou como comentário. Deixa eu ver se aparece aqui. Ah, tá aqui no comentário. Tá no comentário. Já recebi. Até. Tchau. Calor que tá. Então. Até. Tchau. Bom fim de para vocês. Sim, tô. Tá bom, então. Beleza. Boa noite. E até.
Bem, professora, eu vou tentar agora, tipo, sabe, tu segura o cai em cima, daí ele fica tudo azul, daí vai em cima daquela flechinha do lado do Whats. Eu vou tentar nesse dali, daí eu te mando. Ô, professora, eu vou fazer no celular da minha mãe, daí depois eu te envio, pode ser? Amanhã de manhã eu te envio, amanhã de tarde. Daí tá?